Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam mais que bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 34 do livro de Números. Já vai deixando abertinho aí na tua Bíblia. Depois estaremos dando continuidade à leitura do capítulo 78 de Salmos. Leremos também o capítulo 26 de Isaías e concluiremos com o capítulo 4 do livro de 1 a João. Isso, exatamente. Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo ao nosso Deus e Pai. Pai Santo, Deus maravilhoso, muito obrigada por mais esse momento de leitura da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de forma clara, objetiva e nos permita colocarmos em prática todo o conhecimento que temos adquirido. É assim que nós choramos, ó Deus, e clamamos a Ti por misericórdia para com o Teu povo, ali no Rio Grande do Sul, como também em todo o planeta. Que o Senhor tenha um olhar gracioso sobre todas essas pessoas, de modo que aqueles ainda que não te conhecem tenham a oportunidade maravilhosa de conhecer a Ti, ó Pai, que és um Deus tão sublime. Te oramos, ó Deus, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 34 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhes cairá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região sul irá desde o deserto de Sim até a fronteira de Edom, e a fronteira do sul irá desde a extremidade do Mar Salgado para o lado leste. Esta fronteira irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá de Azar-Adar e passará a Asmon. Depois, esta fronteira rodeará de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Por fronteira do oeste, vocês terão um mar grande. Esta será a fronteira do oeste. Esta será a fronteira do norte. Marquem a fronteira desde o mar grande até o monte Or. Marquem a fronteira desde o monte Or até a entrada de Ramate, e as saídas desta fronteira serão até Zedad. Dali seguirá até Zifron, e as suas saídas serão de Azar-Enã. Esta será para vocês a fronteira norte. E por fronteira do lado oeste, marquem a fronteira de Azan-Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, para o lado leste de Aim. Depois a fronteira descerá e irá ao longo da borda do mar Quinerete para o lado leste. Descerá do mar de Quinerete para o lado leste, descerá ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no Mar Salgado. Esta será a terra de vocês, com as suas fronteiras ao redor. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta será a terra que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança. Também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. Estas 2 tribos e meia receberam as suas heranças deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. O Senhor disse a Moisés: são estes os nomes dos homens que repartirão a terra para vocês por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Escolho ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Elidade, filho de Quislom, da tribo dos filhos de Dan; o chefe Buque, filho de Jogle, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés; o chefe Aniel, filho de Éfode, da tribo dos filhos de Efraim; o chefe Quemuel, dos filhos de Siftã, da tribo dos filhos de Zebulon; o chefe Elisafã, filho de Parnaque, da tribo dos filhos de Issacar; o chefe Paltiel, filho de Azã, da tribo dos filhos de Azé; o chefe Aiude, filho de Selomi, da tribo dos filhos de Naphtali; o chefe Padiel, filho de Amiúde.
A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 78 do livro de Salmos. A partir do verso 38, que vai dizer o seguinte: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza? Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, que como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levaram-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como os seus pais, desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de esculturas despertaram seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso, abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra. E passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra, que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Capítulo 26 do livro de Isaías. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto da cidade elevada, derruba a humildade até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma.
Com minha alma suspira de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados, que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente ao teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Capítulo 4 do livro de 1 a João. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunhos de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. Até amanhã.
para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.